partir de hoje nesse canal eu vou fazer uma série sobre um livro que eu amo muito, que eu sou viciado, que é Cânticos dos Cânticos de Salomão. Nós iremos ler um dos livros mais polêmicos. Sejam bem-vindos finalmente à série Há um ano atrás eu decidi fazer uma série aqui no meu canal sobre um dos livros mais polêmicos e mais mal entendidos da Bíblia. O nome dessa série é a série Cantares, e ela fala sobre esse livro chamado Cânticos dos Cânticos de Salomão. É um livro pequenininho que está ali no meio dos 5 livros de sabedoria da Bíblia. Muita gente não gosta desse livro por vários motivos. Inclusive, muita gente já tentou até tirar esse livro da Bíblia. Um dos motivos principais que a galera não gosta desse livro é porque nele não existe a palavra Deus, nem ninguém faz referência à oração ou clama a Deus nesse livro. E aí você me pergunta, Tarcísio, como é que um livro da Bíblia não fala sobre Deus e ninguém ora a Deus no livro? E mesmo assim o Espírito Santo botou esse livro na Bíblia. Como que isso aconteceu? É simples, meu anjo. O livro de Cantares, ele não fala sobre a palavra Deus, porém ele fala de Deus. Sabe como? Contando as aventuras de amor de um casal que se ama absurdamente. E isso mostra uma coisa muito importante pra gente. Mostra que um dos melhores jeitos de você falar sobre Deus e de você louvar a Deus é falando sobre o amor. Porque Deus é amor. Sejam bem-vindos de novo, finalmente, para a série Cantares. Ai, série Cantares, hein? Que loucura. Vocês gostaram da vinheta? Papo reto, vocês gostaram, né? Vocês acharam bonitinho? Aí alguém pode reclamar, ah, mas a vinheta ficou muito grande, cala a boca. Eu achei tão bonitinho esses véi aqui que eu achei, Eu amo casal de véi, eu acho bonitinho esse conceito, casal de véi. Acho lindo. Galera, hoje no episódio na série Cantares eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou fazer um resumo do livro, porque faz mais de um ano que eu parei de fazer essa série. E segundo, eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram no Instagram. Então já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo pra eu saber que vocês estão gostando da série, se você gostar da série Cantares. E também, quando terminar esse vídeo, vai lá pro meu Instagram, porque eu respondo perguntas de vocês. Então você podia ter feito uma pergunta, mas não fez se você não me seguir. Então me segue, que é legal você participar disso. O livro de Cantares é um dos 5 livros de sabedoria da Bíblia. O livro de sabedoria da Bíblia é Provérbios, Salmos, Eclesiastes, livro de Jó e o livro de Cantares. E esse livro é um pouco estranho, porque todos os livros da Bíblia, eles se conectam uns com os outros. Porém, o livro de Cantares não se conecta direito, é uma história estranha. O livro basicamente é uma poesia de amor dentro da Bíblia. Apesar de não ter muitas poesias de amor na Bíblia, isso era bem comum na época que o livro foi escrito. Nessa poesia, basicamente, ela conta a história de duas pessoas. Uma é a personagem principal do livro, que é uma mulher chamada Sulamita. A Sulamita, além de ser a personagem principal, ela é a que mais fala no livro. E basicamente essa personagem principal, ela se apaixona por um homem. E esse homem é difícil a gente definir quem ele é. Algumas pessoas acham que é Salomão, outras pessoas acham que é outra pessoa. Existem várias teorias sobre o assunto, mas o fato é que essa mulher se apaixona por um homem. E eles têm meio que um relacionamento impossível dentro da história. Eu acredito que esse cara chama-se Salomão, é o Salomão, o rei Salomão. E o relacionamento deles é meio impossível porque a Sulamita é só uma mulher, é só uma empregada, entendeu? É uma serviçal. O livro de Cantares fala que ela trabalha colhendo uvas. Então por isso que esse relacionamento deles é estranho. Ela é basicamente nada, entre aspas, porque para a sociedade mulher era nada e ainda mais mulher pobre, aí não é nada mesmo. E o outro cara que se apaixonou por ela é Salomão, então é meio que um Romeu e Julieta, tá ligado? São duas pessoas diferentes se relacionando e se amando. Uma coisa interessante desse livro é que ele é uma poesia e essa estrutura, ela é escrita com uma estrutura quiástica. O que é uma estrutura quiástica? É importante você saber disso. Uma estrutura quiástica é escrita dessa forma aqui. Ela possui 5 partes. A primeira e a última se espelham, ou seja, falam da mesma coisa. A segunda e a quarta se espelham também. E a terceira se diferencia da parte toda, porque o autor, quando escreve a poesia dessa forma, quer destacar o terceiro ponto, entendeu? Então, por exemplo, se uma música foi escrita de forma quiástica, esse terceiro ponto, que é o mais importante, seria como se fosse o refrão da música, entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque o livro de Cânticos, essa poesia, foi escrita dessa forma para dar ênfase a 2 pontos importantes. Que pontos são esses? São os 2 pontos mais importantes da vida de um casal. Esses pontos são o casamento
e a noite de núpcia, a primeira relação sexual. O livro inteiro é escrito para enfatizar a importância desses dois momentos, do casamento e da noite de núpcia. Isso revela várias coisas pra gente. Numa sociedade que a gente vive hoje, em que o casamento é um lixo, a pior coisa do mundo é o casamento e tal, numa sociedade que atualmente infelizmente pensa desse jeito, esse livro vem para nos mostrar o contrário, que a parte mais importante do casal é quando eles se casam, é realmente quando eles se juntam as almas dele pro mesmo propósito e se tornam uma só carne. E isso o livro de Cantares revela pra gente. O amor entre esse casal descrito no livro é tão forte que chega a um ponto que a Sulamita pede pra meio que virar propriedade dele. A Sulamita fala, coloque um selo no meu coração, meio que dizendo pro seu amado, eu quero ser propriedade sua. Da mesma forma, o amado também quer ser propriedade dela. Isso mostra o quão forte é o amor deles. Amor esse descrito em Gênesis, em que homem e mulher se juntam de tal forma em que eles viram uma só carne. Uma coisa interessante no livro de Cantares é que dentro dele a gente tem uma poesia erótica. Ah, meu Deus, que baixaria, Tarcísio. Engano seu, o livro não tem nada de baixaria. E isso é o mais bonito. Você falar sobre coisas eróticas e sensuais pode parecer hoje pra você uma baixaria, um absurdo na sua cabeça. Porém, o livro faz isso de uma forma tão bonita, tão singela, tão delicada, que tem gente que às vezes que lê o livro e nem nota o que ele tá falando. Mas é muito importante a gente entender o porquê que essa poesia tá aí. Uma das maiores discussões que a gente, pelo menos, tinha em uma época no cristianismo, era qual que era a razão do sexo dentro de um casal. Por muito tempo, e até hoje, na cabeça de algumas pessoas, o sexo é tido só pra procriação. E isso se dá, infelizmente, à má interpretação de alguns textos de Paulo e também a uma heresia que entrou na igreja, chamado gnosticismo. Um dia eu falo mais sobre essa heresia pra você. Mas basicamente o que essa heresia dizia era que a carne é má e o espírito é bom. E muita gente se confunde, porque Paulo fala, né, que a carne é ruim, a carne milita contra o espírito. É uma confusão. Mas de forma resumida, a matéria, tipo, a sua carne, não tem nada de ruim. Deus criou a matéria, da mesma forma que Deus criou todos os prazeres da terra. O fato do prazer em si não é uma coisa ruim. O fato é a forma como você usa esse prazer, entendeu? Deus pensou, sonhou e criou um prazer sexual correto pra gente. Porém, por causa do pecado, o homem transformou e defraudou esse prazer em outras coisas que não eram as sonhadas por Deus. Só que o prazer em si é uma coisa boa, e é isso que esse livro mostra. No capítulo 4 até o capítulo 6, se eu não me engano, mostra a poesia erótica do casal. E essa poesia, basicamente, é a noite de núpcias dele. E o que essa poesia mostra é que o casal, ele não tá tendo a relação sexual pra ter filho. Eles estão buscando o prazer um do outro. E isso tá tudo bem, isso não tem problema nenhum. O problema do prazer é quando você tem ele sem estar alinhado com Deus. Que aí, infelizmente, vira um pecado e te leva à morte. Mas o prazer em si é uma coisa boa, bota isso na cabeça. Outra coisa importante do livro é a importância da castidade no relacionamento. A mulher e o homem só têm a primeira relação sexual depois do casamento. E isso é bem claro. A mulher, inclusive, fala no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 5, ela fala: eu te peço, filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não despertes e nem acordes o amor até que ele queira. O que basicamente ela tá falando aí é pra você não despertar um amor em ninguém até que você tenha pelo menos responsabilidade pra cuidar desse amor. O homem e a mulher no livro de Cantares só fazem a relação sexual depois do casamento, o que mostra a importância desse princípio no seu relacionamento, a importância do princípio da castidade. Castidade não é uma regra, castidade é um princípio de Deus. Beleza? Outra coisa também muito importante no livro de Cantares que a gente precisa falar é a forma como o livro dá voz a uma personagem feminina. Muita gente infelizmente fala que a Bíblia é machista, que a Bíblia não dá voz para as mulheres, mas isso não tem sentido nenhum. A diferença que a Bíblia faz do homem e da mulher é só das suas funções e não do seu valor para Deus. E esse livro mostra bastante isso. É um livro protagonizado por uma mulher. A Sulamita, ela fala, eu acho que em 80% do livro. O homem, ele só reage às coisas que a Sulamita fala. Eu poderia falar muito mais coisas aqui do livro, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu vou responder agora algumas perguntas de vocês e semana que vem eu volto interpretando e lendo com vocês o livro, versículo a versículo, como eu tava fazendo. Vamos para as perguntas. O povo na igreja já trata Cânticos como um livro feito para casal. Muita gente faz isso e tá certo também. Porém, você não precisa. Você pode usar o livro de Cânticos, por exemplo, para pregar o evangelho de Deus, não tem problema nenhum. Cristo tá presente no livro de Cânticos, ele tá presente no amor do casal. Ele tá presente abençoando o amor do casal. Tem uma hora, então, que pouca gente sabe que Deus aparece no livro de Cânticos, falando pro casal. E eu vou ler isso com vocês nas próximas semanas. Porém, por exemplo, eu sei que em cursos de noivas, em cursos de noivos, muita gente usa esse livro pra falar sobre sexualidade dentro do casamento. E não tem problema nenhum. A esposa que retrata no livro de Cantares pode ser nós, noiva de Cristo? Pode, mas essa não é a única interpretação. E eu nem acho que essa seja a interpretação principal. Por quê? Porque a Sulamita do livro de Cânticos, ela que vai
vai ao encontro do cara. Ela que tem a atitude. E a gente sabe que na história da salvação não é isso que acontece. É Deus que tem a atitude de buscar a sua noiva. E não é a noiva que tem a atitude de ir pro céu. A noiva tá perdida e Deus o acha. No livro de Cânticos é diferente. Porém, a gente pode fazer essa relação sim entre a igreja e Jesus ou entre Israel e Deus sem problema. Como relacionar o livro de Cânticos com a nossa vida com Deus e tal? Eu acho que o livro de Cânticos fala em 3 coisas importantes sobre relacionamento que a gente tem que saber. A primeira é você realmente se guardar pra pessoa certa. Não que exista uma pessoa certa e tal, como se Deus tivesse determinado aquela pessoa. Mas, por exemplo, a Sulamita, ela não ficava de conversa com uma porrada de cara. Ela queria o Salomão. Ela tava apaixonada por ele. Ela não tinha olhos para as outras pessoas. Infelizmente, hoje tem gente dentro da igreja que sai conversando com uma porrada de gente e trata o relacionamento cristão como se fosse uma festa mesmo. Ele só não tem a parte sexual, que todo mundo geralmente não tem. Porém, eu vejo muita gente dentro da igreja conversando com 10, 5 pessoas ao mesmo tempo, orando com pessoas diferentes. E o livro mostra o contrário disso. A Sulamita, em momento nenhum, parou de pensar no seu amado. Ela já tinha certeza que queria ele, mesmo antes de casar. A segunda coisa importante sobre relacionamento que o livro fala é sobre a importância da castidade. Muita gente acha que castidade é uma regra, é um negócio de religiosidade, mas isso não tem nada a ver. Castidade é você guardar um momento mais importante e mais íntimo que um ser humano pode ter, que é a relação sexual, só pra aquela pessoa que realmente quer ter uma aliança eterna com você. Porque não sei se você sabe, o sexo não envolve só o corpo, envolve sua alma e seu espírito. Então o sexo pode ser uma relação espiritual eterna também. Por exemplo, quando não existia leis pra sacramentar o casamento era confirmado na hora do sexo. Se 2 pessoas fizessem sexo, consequentemente elas casavam. Então o sexo é uma coisa muito importante pra ser banalizada do jeito que é atualmente. E a gente precisa ir de contramão a isso, tá ligado? A gente não pode seguir os padrões do mundo que estão aí. A gente precisa ser diferente. O livro de Cantares mostra que o amor que a Sulamita tinha pelo seu amado era absurdamente forte, mas mesmo assim ela se guardou até o casamento, porque ela sabia que ela não podia quebrar esse princípio. E assim como ela se guardou, a gente tem que se guardar também. Porque se a pessoa com quem a gente está se relacionando não quer ter uma aliança eterna pra gente, por que a gente vai se entregar? Por que a gente vai entregar o nosso corpo pra essa pessoa? Não faz sentido nenhum. Só entregue seu corpo a uma pessoa que quer ter uma aliança eterna com você. Não seja bonequinho dos outros. Não deixem as pessoas te usarem. Só quem merece realmente desfrutar desse momento eterno com você é quem te ama de verdade, é quem escolheu te amar eternamente. Guarda isso na cabeça. E a terceira coisa importante do livro de Cantares é que Deus abençoa o casamento. Deus abençoa o amor conjugal. E a gente vê isso no livro inteiro. Apesar do livro não falar a palavra a Deus ou ninguém orar para Deus, o livro o tempo inteiro fala de Deus porque ele fala sobre o amor. E Deus abençoa o amor matrimonial entre um homem e uma mulher. Galera, eu quero terminar esse vídeo lendo a parte mais legal e que eu amo mais no livro de Cantares. Essa parte é Cantares 8:6. E ela começa assim: a Sulamita tá falando ao seu amado: ponha-me como um selo sobre teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e o ciúmes é cruel como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, como as mais veementes labaredas. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda que um homem desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. O amor é o sentimento mais forte e mais incrível do mundo. Por mais que você seja extremamente rico, por mais que você tenha bilhões na sua conta, é impossível você comprar o amor genuíno. O amor é uma das únicas coisas que o dinheiro não compra. É a força, é o sentimento mais forte, mais incrível que existe. E sabe qual é o mais doido disso tudo? Apesar de o amor ser um sentimento forte, único e incrível, o ser mais poderoso que existe no universo, que é Deus, nos amou de graça e morreu na cruz por nós. Então nunca mais diga que você não é amada. Nunca mais não se sinta amada ou amado. Você é amado por Deus. E quando você descobre que você é amado por Deus, nada mais importa. Então que Deus te abençoe, fique em paz e se sinta amada, se sinta amado. Porque Deus nos ama e nos amou de graça. Que Deus te abençoe.